Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais perigoso desses pecados é a soberba. Os 7 pecados capitais são um conceito cristão importante, apesar de não aparecerem na Bíblia. Eles apareceram primeiro em monastérios espalhados nos desertos do Egito, mais de 3 séculos depois da morte de Jesus. Em aproximadamente 375 d.C., um monge cristão chamado Evagrius Ponticus deixou a cidade pecaminosa de Constantinopla para entrar para um monastério. Lá, ele começou a catalogar as tentações que seduziam os homens para o inferno, criando uma lista das mais perigosas. Evagrius acreditava que existiam 8 terríveis tentações da alma. E a soberba era uma das mais fatais. Evagrius dizia que a soberba corrompia tudo em que tocava. Ele a chamava de tumor da alma cheio de pus, já que amadurece e se rompe, criando uma confusão repugnante. Os 7 pecados capitais evoluíram totalmente em torno de 590 d.C., quando o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius, 590 d.C. Ele os reduziu a 7, mudou seus nomes de tentações para pecados e os intitulou capitais: luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira, soberba. Para o Papa Gregório, a soberba era o pior dos 7 pecados capitais, o que continha a semente de todo o mal. Ele escreveu: soberba é o início de todos os pecados. Mas o que é a soberba? E por que ela é considerada tão maligna? Soberba é definida como uma forma de arrogância, vaidade e um senso exagerado da própria importância. De acordo com teólogos, a soberba faz uma pessoa sentir que não precisa de Deus. Os vícios trabalham juntos, subordinados a um vício principal. O principal de todos, é a soberba. A tradição cristã diz que a soberba vem de antes do Jardim do Éden e da concepção do homem. Ela manchou o tecido da criação do início dos tempos até o nascimento do próprio diabo. Ela começa com uma história antiga sobre uma das criações preferidas de Deus: o anjo Lúcifer. Lúcifer era um anjo e se questionava por que ele não era o preferido de todas as criações de Deus. Lúcifer queria ser tão poderoso quanto Deus. Judaísmo, cristianismo e islamismo contam lendas diferentes, mas similares, sobre a queda cataclísmica de Lúcifer das graças de Deus. Na escritura islâmica, Shaitan, ou Satanás, era soberbo demais para obedecer à ordem de Deus de se curvar diante de sua melhor criação, Adão. Ele diz: sou melhor que Adão. Sou criado do fogo e do Espírito de Deus, enquanto Adão é criado do pó. E foi sua soberba
esse desejo de se elevar ao nível de Deus que resultou em sua queda. Tomado pela soberba, o rebelde Satanás lidera uma insurgência contra Deus. Exércitos de anjos batalham numa terrível guerra até que Satanás e seus seguidores são vencidos e enviados para o inferno. Derrotado, a criatura mais amada por Deus, Lúcifer, cai dos céus e se torna a encarnação do mal, Satanás. Essa é uma das histórias religiosas mais fortes, só que não está na Bíblia. A queda de Satanás vem de lendas antigas reunidas entre a criação do Velho e do Novo Testamentos. Apesar de não estar na Bíblia, a história é uma parábola poderosa sobre a destruição causada pela soberba. Os anjos não caem pela luxúria, pela avareza ou pela preguiça. Eles caem pela soberba. É ela que pode separar com mais eficiência os mais sagrados de Deus. Quanto a isso, nós temos uma condição parecida com a do anjo caído. Porque ele é um anjo que também foi afastado de Deus. A rebelião de Satanás continuou quando ele prometeu envenenar a maior criação de Deus, o homem. Satanás deixou seu trono infernal para seduzir os novos habitantes da terra, Adão e Eva. A mesma soberba que causou a ruína de Satanás agora o beneficiaria em sua busca obscura. Lá, no Jardim do Éden, sua tentação provoca a queda do homem através do pecado original da soberba. Na tradição cristã, o pecado de Adão e Eva é a soberba. Eles não respeitam a ordem e não respeitam o conselho de Deus e são enganados pela serpente, pelo mal. Disfarçado de serpente, o mal encoraja Adão e Eva a comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de todos os avisos de Deus, Adão e Eva agem mal. Ao invés de adquirirem a sabedoria divina, o fruto traz um mundo amargo, cheio de vergonha e lamento, expõe sua inocência nua e destrói o paraíso. Satanás não trouxe o pecado ao mundo. Ele trouxe a tentação, que se espalhou. Ela não pôde ser contida. É como um câncer. Há uma metástase em todas as áreas da vida. O trabalho de Satanás continua. Muito depois dessa guerra no paraíso e da expulsão do Éden, ele tenta manipular o homem à sua vontade. A Bíblia sugere que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Os pensadores religiosos dizem que o poder do livre-arbítrio humano pode levar ao bem ou ao mal.